todo. Então é mais para agradecer as presenças, né? Novamente, agradecer o envio também das dúvidas, das questões, enfim, das situações, né? Para a gente poder compartilhar aqui nesse momento, né? E, enfim, e declarar aberto, então, aí o nosso espaço, né, Paulo? Para a gente ter esse momento aqui, pelo menos mensal, assim, de se ver um pouquinho, mesmo que através da tela, conversar, trocar, esclarecer alguma questão, enfim, né? É sempre importante. Beleza, Letícia. Eu acho que a gente pode, então, já ir direto às dúvidas. Tiveram algumas questões que o pessoal das unidades mandaram, outras pessoas, a Paula trouxe sugestões de melhorias ali da nossa wiki, né? O campo que a gente consegue conversar com os atendentes, com todos, né? Diretamente, e eles podem mandar sugestões deles, tá? Então, fica à vontade, faça favor. Vamos lá, então. Vamos ler a primeira contribuição, então, que o Yuri, do Tudo Fácil de Caxias, né, nos encaminhou, tá? Quando há condutor principal em veículo de CNPJ, é necessário enviar o contrato social da empresa, né, e aí é uma nota ali, sendo o condutor principal, ele é o responsável pelas multas do veículo, mas não, isso não o torna representante da empresa. Vamos lá. O texto dele foi modificado, tanto que tem um erro meu ali. Então, o texto não foi esse, essa foi a compreensão que eu tive da pergunta que veio, tá? Então, existe um veículo que tem um condutor principal e esse condutor, ele é responsável, ele pode indicar condutor. Toda a questão está eu coloquei em duas questões. Uma, ele como condutor principal indicar condutor, um condutor principal responsável pela infração, ele ia apresentar a defesa, enfim. E daí a gente então precisa pensar, né? Independente do veículo ser de CNPJ ou ser de pessoa física, como eu expliquei, tem condutor principal, se ele não é o condutor, ele indica um. Precisa enviar um contrato social da empresa? Não, porque ele pode assinar, como pessoa física, inclusive, uma indicação de condutor. Então, ele, condutor principal indicado, no momento da infração, tá? Porque se ele não era condutor principal naquele momento do cometimento da infração, ele não é ninguém na fila do pão, tá? Então, ele é o condutor principal naquele momento, o veículo PJ ou PF cometeu uma infração, ele pode indicar um condutor, não sendo ele o condutor, né? Então, não precisa o contrato social. Da mesma forma, uma defesa ou recurso, se ele não indicou o condutor, então ele é o responsável, porque ele é o condutor principal, ele acaba se responsabilizando pela infração, caso ele não indique outro, um terceiro, né? Então ele vai poder fazer uma defesa ou recurso, tá? Então, e como eu falei, isso é de CNPJ ou isso é de pessoa física. Isso tanto faz, tá? A única diferença é que se não existir condutor principal, ou se o proprietário do veículo quiser apresentar uma apresentação de condutor, um recurso, uma defesa, se for CNPJ, tem que apresentar o contrato social ou aqueles documentos que comprovam a representação daquela empresa, daquele CNPJ. E daí tem uma tabela na Wiki que diz, né, o MEI, o que representa, o SA, enfim, né? Uma locadora de veículo, o que representa, né? Quem representa. Mas o condutor principal, ele, para infrações em que ele era condutor principal, ele pode fazer uma apresentação de condutor, uma defesa ou um recurso, se ele estiver como condutor principal na data de cometimento daquela infração, tá? Mas não, isso não torna representante da empresa, como eu falei. Para assinar pelo representante da empresa, precisa os comprovantes, tá? Fábio. Pensando assim pela lógica, né? Quem é que pode indicar um condutor principal? Pessoal, fiz uma pergunta. Bom,
o proprietário, né, do veículo, seja ele CNPJ ou CPF, né, é o responsável pelo veículo e pelas infrações, né? E responsável também por indicar o principal condutor. Sem o proprietário do veículo, não é possível indicar o principal condutor. Por isso que o principal condutor, ele pode, em não sendo ele, né, conduzindo o veículo no momento da infração, ele pode indicar um terceiro, né? E a Entre aspas, questão ali ele já deu o poder de representação ao condutor principal para Isso certos aí, autos. Ok. isso. E até na notificação, na NIT, já vem o nome dele indicado como condutor. Então, ele já tem poderes para indicar um terceiro e aí não precisa do contrato social, tá? Mas se ele é o principal condutor, não é ele que vai lá indicar um terceiro, é o proprietário, que também é parte legítima nisso, o que ele precisa? Comprovar a legitimidade. Então, nesse caso, sim, se for o proprietário, vai ter que apresentar o contrato social. Por CNPJ, sim. Daí o que eu fiz, tá, Fábio? E colegas de Caxias e demais. A gente, só para não ter nenhum problema, o que a gente fez? A gente deixou um pouquinho mais claro, tá, a wiki. Mas claro não, nós evidenciamos isso que estava escrito na wiki, mas em todas as apresentações de condutor, eu fiz isso só para apresentação de condutor agora, talvez para defesa seja necessário, vocês me digam, Caxias, tá? A contribuição de vocês é bastante útil. Eu coloquei, então, a apresentação em papel, seja pessoa física, pessoa jurídica, foi inserido no texto. O condutor principal do veículo pode apresentar o outro condutor infrator, mas somente para infrações cometidas em período que estiver assim cadastrado. E isso independe se proprietário é pessoa física ou PJ. A informação de quem é o principal condutor consta na NIT, como a Fábio disse. E quando a notificação é em papel, quando ela na SNE, ela não vai constar, porque não tem NIT, e no extrato do AIT. Daí o extrato do AIT a gente consegue ter acesso. Tá? Tá vazando um áudio. Eu vou. Se Wesley, se vocês quiserem contribuir. Marcelo já. Eu vou ativar o mudo do Wesley ali. Tá. Beleza. Se ele quiser, ele pode abrir o microfone, mas acho que estava vazando só, tá? E depois ali também em apresentação de condutor, essa questão de apresentação de condutor pelo principal condutor, trouxe o texto que era de uma outra wiki, só inverti as wikis, tá? Para deixar mais claro isso aí. Espero ter atendido a demanda de Caxias, espero que a minha explicação e o complemento muito interessante, muito aprofundado da Fábio tenha contribuído. Obrigado, Fábio. Próxima contribuição, então, da Ana, da ST. A partir de que ano o veículo deve ter o chassi gravado no vidro? Pois a Ana trouxe uma dúvida que ela é bem específica, né? E eu não sei até, Paula, se a gente chegou a colocar na wiki, como vem sugestão de melhoria, se a gente chegou a colocar na wiki, porque eu não achei se foi no VIN, que é alteração de característica, regravação de número, mas aqui, então, aqui eu trouxe somente a questão que foi perguntada, né? A gravação ela é de 99, ela veio junto com o novo CTB na época, né? E então, antes de vocês nascerem, eles já disseram que precisava gravar o número no vidro. E, além disso, outras normativas consolidaram certas exigências do veículo com relação à segurança, né, com o retrovisor direito. Antes o Fusquinha não tinha, não era obrigatório ter retrovisor direito, né? Depois passou a ter cinto de segurança 3 pontos, encosto de cabeça. Então, não só essa novidade veio com o novo CTB à época, como outras, tá? E essa resolução 2498, ela foi revogada em 2022, mas essas regras permanecem valendo. Então, houve uma atualização da legislação, mas essa questão permaneceu. Jaine está com o microfone aberto, quer falar?
Então, eu creio que seja isso. Não sei se, como eu falei, não sei se a Paula chegou a colocar na Wiki, porque é uma dúvida muito pontual, tá, gente? Mas, por exemplo, um veículo fabricado antes de janeiro de 99, sofreu um acidente, tem que trocar os vidros. É obrigatório a marcação dos vidros? Não. Então, temos um Santana 86, um Santana 94, sei lá, acho que o Santana tinha 94. Não precisa de gravação dos vidros. Como veículos antigos, não precisa botar um cinto de 3 pontas, tá? Então, naquele momento da fabricação dele não era exigido, não há necessidade, tá? A contribuição do Raoni, então, do Tudo Fácil de Canoas. Ele diz o seguinte: olá, sugiro como melhoria a adaptação do texto para uma linguagem menos técnica e mais fácil de entender, já que não é todo mundo que consegue interpretar textos com tanta facilidade. A primeira questão que eu queria que o pessoal de Canoas desse um oi, abrisse o microfone e desse um oi para a gente olhá-los, se possível, que eles não estão ali na lista de chamada, Fábio. Eu acho que não entraram aí. Tá. A Wiki é uma... Eu vou contar um histórico, eu devo ter contado já, mas a Wiki foi uma demanda quando eu entrei na ouvidoria, então foi 2018, que eu vi uma possibilidade de melhoria aqui na nossa gestão, né? Uma vez que o Detran, a gestão documental do órgão não é tão boa, a gente precisava ter um compilado mais formal de normativas e de respostas, e foi algo que não foi criado do zero. Ele veio, já era uma construção, né, Val? E a Alexandra, que acho que já estava aqui conosco, uma criação do pessoal do eletrônico, que chamava, né, do eletrônico, do Disque Detran, que era interno aqui, só que era fracionado, tinha as unidades presenciais, elas não tinham acesso a esse documento, então a resposta ela ficava muito baseada nas pessoas. É claro que aqueles Words, eles tinham as respostas, mas como eu disse, cada setor tinha um ali, então poderia haver contradições entre eles, e existiam, né? E dependiam, então, nas unidades, dependia do servidor que lá estava lotado. Então, cada servidor a FAB era da zona do centro, então tinha um servidor Detran do Fácil Centro, tu tinha na Zona Sul, que o Alexandre depois foi para lá, e tu tinha a Ana Gomes, eu não lembro o nome do colega que estava lá antes, enfim, depois tinha foi o Thiago, o Hélio, isso. E depois veio o Thiago, enfim, dependia dessas pessoas para que fosse dada uma informação. A informação não era rápida e ela poderia não ser completa ou não ser totalmente correta. Criamos a Wiki, então, quer dizer, levamos aqueles documentos que tinham no eletrônico, no Disque Detran, para uma base integrada, um sistema em si, em que a atualização ficava a cargo do servidor do Detran, que é quem deve ter a responsabilidade sobre a informação. Isso a gente sempre deixa claro aqui, né? Não inventem, sigam a Wiki, porque se o ônus da Wiki estar errada, é meu, é o Detran que está errando, é da Paula, é do Langoni, enfim, é da gestão da ouvidoria que está desatualizada, ou do Detran em si, que não repassou a informação para a gente, enfim, e isso está em constante mudança. Eu não lembro que ano que foi, mas pós-pandemia, ainda meio sofrendo, era na Oceanic. Então eu não lembro não lembro o ano que era, Sim, 2022. Foi na Oceanic, foi depois da pandemia. Depois da pandemia, 22, ainda o 21, acho, 21, 22. O Tudo Fácil estava fechado, ainda o centro, mas a gente trabalhava com uma equipe lá, a gente conseguiu uma base nova, que é esse sistema que a gente usa hoje, e modificamos alguma coisa nos textos. Outros textos não modificamos. Por quê? Porque a gestão disso é em cima sempre de um servidor. Ou minha, ou da Rosane depois, ou da Paula, que acabam tendo outras atividades também vinculadas. Tá? Além disso, ela passa muito pelo entendimento de uma outra pessoa,
em tentar fazer um texto que seja simples, menos técnico possível, ainda assim tecnicamente correto e informativo. Então, depois de eu explicar tudo isso, por isso que a Paula escreveu ali, foi a Paula que escreveu, com razão, interessante nos informar qual wiki contém linguagem de difícil compreensão, para a gente avaliar. Então, tem duas questões que eu vou trazer aqui. Uma que a Paula já conhece, eu vou vir nessa tela aqui mesmo, que é... Só um minuto, eu vou ter que entrar num... Hoje de manhã eu estava atualizando a Wiki, que é o que eu vou mostrar ali, vou assustar a Paula. Temos aqui embaixo, ó, eu vou mostrar um pouquinho mais. Sugestões de melhoria. É o último tópico do lado esquerdo inferior. Vocês estão vendo o meu cursor? Esquerdo inferior, sugestões de melhorias. Então, este texto, Canoas não está aqui, ele vai poder ver a gravação. Pode-se colocar um comentário em que aqui eu vou melhorar a Wiki com sugestões. E eu vou publicar um comentário e ele vai lá para baixo e a Paula vai tratar. Tá? Tanto que o comentário do Raoni está aqui. Ó. Tá? Então, fica aos que chegaram depois, os que não conheciam, vocês fiquem cientes dessa funcionalidade. Então, temos como melhorar a Wiki, então necessitaria a gente dizer quais são os reais tópicos em que aquela palavra está equivocada, está digitado errado, aquele tópico não está muito claro, precisava de um subtópico, muito importante que vocês façam isso. E uma outra questão, que daí vem a novidade que eu talvez venha a ajudar ou dificultar a Paula e os colegas, que houve uma crítica da Fabiane e das colegas que trabalham na sede. De ontem para hoje eu tive um insight em cima disso, Paula, e a ideia seria a gente utilizar, como a gente não tem tempo, utilizar inteligência artificial. Eu usei o GPT 5.4, que eu tenho pago aqui, daí por isso que eu perguntei para ti qual que seria o modelo que tu está usando aí, se era pago ou não, até para ver as limitações e ver se fica bom. Eu fiz um prompt, peguei um texto sobre comunicação de venda, e eu fiz duas bases, uma oficial que está no ar e uma outra paralela, tá? E eu vou propor uma questão aqui, tá? Então eu fiz vários testes entre ontem à noite, madrugada agora e um pouco de manhã, porque quando eu penso no negócio eu quero fazer logo, e o GPT está modificando o texto um pouco para a gente, para deixar mais claro para o atendente que lê, o cidadão que vai receber a resposta, seja no chat ou no Fale Conosco, enfim, ou na ouvidoria, e a IA, porque a IA, nossa IA, ela não é tão boa, ela viaja um pouco. Então, para deixar mais claro, eu pedi um prompt, fiz alguns testes, não tão bem sucedidos, né, Fábio, mas sempre melhorando. O último que eu fiz tinha algumas coisas que daí eu melhorei, e está postada aqui uma possibilidade para a gente analisar. Gostaria que todos das unidades avaliassem cada uma das páginas. Uma é veículos/comunicação _venda, está aqui embaixo, e a outra é comunicação _venda _teste. Elas falam do mesmo assunto, é para ser o mesmo conteúdo exato, escrito de uma forma diferente, em que espero que as colegas da ouvidoria e do Fale Conosco não se incomodem, mas nós tiramos a informação completa. E por quê? Porque o texto está suficientemente claro. E a informação completa para a Paula atualizar é ruim, porque pode às vezes ficar para trás. Daí você tem duas informações, como se fossem duas wikis diferentes, né, Paula? Praticamente. Então é complicado, a gente pode ter a IA ela vai ler duas vezes, o texto vai estar um pouco estranho. Enfim, a gente enxugou. Tem questões que a IA está trazendo mais questões, e isso aqui a Alexandra acho que vai gostar, que é do eletrônico, algumas questões de normativa que estão um pouco mais claras, mais evidenciadas, siglas que estamos melhorando, por exemplo, aqui dizia CNH
E agora, CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Não foi o Paulo que escreveu isso aqui, foi a IA. Tá? Então, eu gostaria que todos, se possível, avaliassem, e depois eu vou colocar um formulário super simples para vocês responderem, dizendo perguntas como o novo texto tá bom? Dê uma nota para isso, ou coisa assim. 2 ou 3 perguntas só para a gente ver se a gente está no caminho ou não. E uma sugestão de melhoria. Ah, faltou isso, faltou aquilo, não sei o quê. Não, ele está com muito termo técnico ainda. Enfim, eu acho que a gente pode ir nisso para evoluir, Paula, para, de certa forma, uma automatização e a gente pegar certas páginas e melhorar o texto. Até porque as IAs, a GPT, ele consegue, ainda que ele erre, ele consegue ver certas ambiguidades, ele consegue ver certas repetições, certas contradições no texto que muitas vezes passam desapercebidos pela gente, porque um texto está lá embaixo e o outro está lá em cima, às vezes, entendeu? Então, por um assunto ter vários subdivisões, então essa, Paula, é a novidade, tá? Então, eu fiz testes, vamos botar para o pessoal avaliar, ainda que tu utilizando isso, a gente precisaria testar nas ferramentas que tu usa e, dependendo, adaptar o prompt para isso, mas eu tenho como fazer isso, tá? E aguardem, depois vai no grupo para vocês responderem. Todo mundo que puder responder é livre, não identificável, tá? 2 ou 3 perguntas, só para a gente saber. Tá no caminho ou não tá? Tá melhor ou não tá? Porque hoje, e desde sempre, desde que eu migrei para essa base em 2021, eu vejo que existe muita oportunidade de melhoria. Talvez não tanto quanto gostaria, não dá para deixar a wiki tão pontual, ela tem que ter um texto cursivo, frases, enfim, mas pelo menos um pouquinho melhor, visualmente melhor escrito. Eu acho que dá para a gente deixar. E agora, com a IA, a gente consegue fazer isso, tá? Então, bora lá, gente. Eu espero, vamos passar nos grupos as 2 páginas e depois o linkzinho para vocês avaliarem, tá? Se a nova página, se ela está aderente e melhorou a comunicação, e depois alguma sugestão de melhoria que vocês entendam que seja necessário, tá? Se assustou, Paula? Não? Não, tá tranquilo. Beleza. É para facilitar, né? Então, enfim, vamos lá. O que temos aqui? Sobre, então, defesa eletrônica da autuação. Eu acho que esse aqui não foi sugestão, né? Tá. Não, isso veio por e-mail ontem, tá, à tarde. Eu até passei para a Paula, mas acho que não deve ter dado tempo dela ver. É que, desde ontem, está disponível na central de serviços a possibilidade de entrar com defesa e recurso de infração de forma virtual quando o órgão autuador é a EPTC. Tá? Então, a EPTC antes ela estava só com 218.3, que é excesso de velocidade acima de 50%, e agora eles vão fazer defesa e recurso JARI de forma eletrônica para todos os artigos. Tá? Então, essa é a alteração. Paula, eu acho que cabe uma avaliação de verificar se não vale jogar a EPTC para a nossa wiki de competência do Detran, daí precisa ver se não tem nada no de competência do Detran que seja conflitante, ou copiar parte do nosso conteúdo e jogar para o galho da EPTC, tá? Para defesa da autuação, porque agora é possível que seja feito de forma eletrônica para todos, tá? O Dyer, ele está com 218.3 e Gravataí, isso há um tempo eles estão testando, também está com 218.3, tá? Mas provavelmente, e acredito que não tanto tempo, todos os municípios passem, está sendo feito um trabalho da DTI e da DINFRA, acredito eu, para que todos os municípios passem a receber defesa e recurso JARI de forma eletrônica também para todos os artigos, não só o 218, que é a competência deles e que acarreta na suspensão da CNH. Tá? Então, em primeira mão é isso que temos. Tá? O site está sendo modificado, se já não o foi. E vocês agora já estão cientes disso. A gente vai ter modificações na wiki nesse
respeito. E agora é com a Paula. Tá, aqui só para trazer, né, as atualizações da implementação do programa CNH do Brasil. Eu tenho atualizado com mais frequência, assim, 4 páginas, tá? E elas aqui eu trouxe aqui na apresentação. Algumas das alterações, né? Essa dos exames teóricos eu publiquei ali em equipes, não sei se todo mundo já viu, mas a Wiki foi integralmente revisada pela SET, né, que é a coordenadoria que trata dos exames teóricos, e aí eles fizeram algumas sugestões ali. Eu achei bem interessante isso, porque tem o Wiki, nossa, que tem bastante informação, assim, bem específica, que eu não perguntaria diretamente, porque não tem dúvidas, enfim, né? E aí, quando eles revisaram, acharam algumas coisinhas ali que já tinha mudado, né? Talvez até antes dessas atualizações do programa, e aí a gente pôde corrigir. Inclusive, a Wiki de exames práticos, provavelmente a gente vai ter essa mesma revisão, né, da coordenadoria lá. Tá, Exames mas faz isso exames... desde sempre. Então Oi? é a única divisão que faz isso e não é de hoje que eles fazem, tá? É claro, quando a gente eu os em geral instiga, eles fazem. peço para algumas, tá? Às vezes eu copio o texto porque eu quero que revisem mesmo, né? Justamente porque às vezes tem algum detalhezinho ali que funcionava de um jeito, mudou e a gente não ficou sabendo. Mas não na maioria das vezes eles não fazem isso. Devolvem as perguntas, enfim, respondem o e-mail sem fazer a revisão, pedindo para a gente perguntar mais diretamente, enfim. Foi a primeira vez, assim, que desde que eu comecei a cuidar da Wiki, que revisaram a Wiki inteira, né? Mas, enfim, né? Eu coloquei, acho que todas essas informações ali em equipes, mas só para frisar aqui. Dos exames teóricos, agora tem algumas particularidades bem definidas ali, né, nos atendimentos especializados que estão lá na Wiki, né, como é que é para cada público ali. O prazo para novo exame após a aprovação passou a ser de 1 dia para todos os cursos. Essa aqui acho que foi uma alteração bem importante, né? Agora a taxa para quando a pessoa falta na prova, né, no exame teórico, ela é isenta, independente das vezes que ela faltar. Então, acho que essa foi a principal alteração ali. O reexame, depois da reprovação, né? A PGE mandou, né, o parecer e dizendo que tem que manter a taxa reduzida. Não vai ter isenção por enquanto. Eu perguntei, né, se isso é definitivo, se eles responderam, né, que é para seguir assim temporariamente. E a Advex não soube me responder, falou que, enfim, eu tenho que ver com outras áreas, inclusive com a DG. Mas então, por enquanto, segue sendo cobrada meia taxa, né? Aí eu até tirei lá da Wiki a informação de que estava estudando, aguardando o parecer da PGE, enfim. E a última ali é que o simulado foi ajustado, então agora já está conforme as novas regras, né? Que são 4 alternativas, antes eram 5, se eu não me engano, e já usam questões mais baseadas no Banco Nacional. Pode passar ali, Paulo, por favor. Dos exames práticos, o que eles estão fazendo agora, né? Estão estudando uma forma de fazer as gravações dos exames, né? De modo a não comprometer ali o examinador e que a gravação possa ser disponibilizada para o candidato que solicitar, né? Caso ele solicite ali um recurso, alguma coisa. Então, isso ainda não está acontecendo, mas eles estão debruçados aí nessa questão para começar a fazer a gravação. Existe um parecer do Márcio, que é o que cuida da LGPD aqui, que a gravação ela pode ser disponibilizada ao cidadão, mas não existem meios técnicos de fazer a separação
de tu tirar o examinador daquela imagem, porque do jeito que ela é feita aparecem os dois, então por isso que eles estão fazendo. Existe um parecer, a gravação ela é de direito do examinado, do candidato a condutor, só que tecnicamente não está sendo possível. Então, por isso a Wiki, né, essa atualização, né, Paula? Todo esse trabalho dele. Os exames para a categoria A ainda estão aguardando as definições, né, da DG. Reexame, mesma coisa. Isso com relação à pista, com relação a Isso, com relação ao local, né? Porque hoje são feitas em pistas dos CFCs, né? Como era antigamente. Só que está causando problema porque existe uma rixa ainda entre os instrutores autônomos e de CFC, e aí os CFCs não querem, né, talvez facilitar muito, eles também não têm obrigação nenhuma, né, se o candidato não fez aula lá, enfim, eles cederem a pista para esses casos, né, de alunos que não fizeram aulas no CFC, então ainda estão pensando, inclusive no próximo slide que eu vou falar das aulas ali, enfim, quando eu chego no slide que eu falo, tá? Mas ainda está aguardando definições, então. O reexame é mesma coisa, né? Taxa reduzida, não tem isenção. E ali na Wiki também a gente colocou algumas questões sobre os agendamentos. É outra questão que está dando problema pelo mesmo motivo, né? Candidatos que fazem aula com instrutor de CFC e com instrutor autônomo, como é que fica na hora de agendar as provas? Então, são essas 4 variáveis ali, né? Instrutores autônomos, instrutores de CFC, veículos particulares e veículos de CFC. Tem todas as possibilidades ali descritas na Wiki, né? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu tentei categorizar ali de uma forma que fique fácil, né? Para quando tanto o atendente como a IA busca essa informação, para que fique claro ali, mas não sei, né? Se ficar se tiver alguma sugestão para melhorar. E pode trazer agora, ou abrir o microfone ou trazer no chat, que a gente está de olho aqui. Qualquer coisa a gente volta, né, Paula? Tá. E a outra questão ali de instrutor, que também eu inseri ali na Wiki, né, que agora já tem 9 cidades, contando com Porto Alegre, que fazem a prova no caso de alunos que fizeram aula com instrutor autônomo. Pode agendar em 9 cidades, contando com Porto Alegre. Estão todas lá na Wiki também. Aí, quem quiser fazer prova em cidade que não está ali, não tem como. Na cidade, mesmo que tenha prova para candidatos dos CFCs, atualmente não se mistura, né? São provas diferentes, enfim, conforme o público. Então, fragmentando, então, só CFC Isso. Ou uma agenda só do instrutor autônomo. Exatamente. Lembrando que se eu fiz aula em Porto Alegre, e eu não sei se está entre as 9 cidades, mas Cachoeirinha, se Cachoeirinha tiver, eu posso agendar para lá e fazer a prova em Cachoeirinha. Isso, nessas 9 cidades, qualquer pessoa de qualquer lugar pode agendar para fazer em uma dessas cidades. Aí pode procurar mais próxima, né? É que o pessoal tem reclamado que faz a aula com o instrutor e essa aula fica registrada no sistema que foi feita às 2 horas, né? E aí depois o CFC obriga, se quer fazer prova com o CFC, obriga a fazer mais de novo. E tem tido alguns problemas, tá? Dessa ordem, que a CPH está tratando. E a última informação que eu tive é que porque teve uma época ali, acho que até semana passada, que o sistema não estava aceitando. Tinha uma falha no sistema ali. Se o candidato fez 2 aulas, por exemplo, né, com um instrutor autônomo, e quer fazer a prova com CFC, necessariamente ele tinha que fazer mais uma aula para permitir o agendamento. Tinha algumas falhas nessas relações, que, segundo a CPH e o credenciamento ali, né, que eu estava tratando,
foram resolvidos. Tem alguns casos, acho que ela citou 5 casos ali de instrutores que estavam com dificuldade ainda, né, de fazer agendamento ou de fazer registro de aula, mas que estavam sendo tratados. Então, nesse momento, não é para ter impedimento desse tipo. E aí, caso tenha alguma coisa, o ideal é entrar em contato com o e-mail, né, que eu vou mostrar depois ali, eu também inseri na Wiki, criaram 2 caixas de e-mail para tratar das questões dos instrutores autônomos, né? Então pode fazer aula com autônomo e depois fazer a prova no CFC? Agora Pode, não tem mais impedimento sem exigência de mais aulas no CFC? sem exigência. Aham. Pensei que processo de habilitação, Alexandre, eu preciso fazer mínimo de 2 aulas, ponto. Daí eu já estou apto a fazer prova, tá? Sim, mas o Então, CFC estava eu exigindo sei. que fizessem Isso. mais aulas com eles para poder fazer prova com eles. Sim, justamente, mas daí é uma questão que está sendo tratada porque, em tese, não haveria necessidade pela legislação, pela lógica, não há necessidade de fazer 3, 4, 5, 10 Sim. aulas. Né? Fez as 2, beleza. Ou se eu fiz com o CFC... Paula, como é que está essa questão? Eu lembro. Eu fiz aula com o CFC, depois eu escolhi fazer com o autônomo. Fiz mais 2, 3 aulas com o autônomo. Para não ter nenhum impedimento. Inclusive, eles já podem lançar aulas. Também era outra falha que estava Isso. tendo, né? Que aí eles faziam as aulas com extra, né? Com instrutores autônomos, mas aí o instrutor não conseguia lançar aula, porque o sistema só recebia aquelas 2 horas ali que eram obrigatórias. A princípio, esse problema Claro. também foi solucionado. Tá, mas daí eu fazer aula com autônomo me possibilita agendar sozinho, mas eu posso agendar pelo CFC? Isso também já foi resolvido. Pode agendar com... É que no caso tu vai Eu agendar já com o fiz aula com o CFC. CFC. Quando tu vai, por exemplo, fazer a prova no carro do CFC, geralmente é algum motivo, né, para tu ir procurar o CFC. Se tu vai fazer a prova, por exemplo, com um instrutor, com veículo próprio, né, não depende, fez aula com instrutor autônomo e vai fazer a prova com veículo próprio, por que que tu vai procurar o CFC para agendar? Entendeu? Não vai precisar dessa relação. Sim. Geralmente a pessoa vai para o CFC quando precisa alugar o carro, sei lá, do CFC para fazer a prova, e aí vai ter o CFC, no caso, vai ter esse ganho também, né? Daí talvez Legal. não tem por que não querer fazer o agendamento e alugar o veículo, enfim. Ainda Sempre que tu quer seja fazer. possível usar o veículo particular fazendo aula pelo CFC, só que precisa um cadastro prévio no sistema daquela placa. Isso. Aí o CFC registra o veículo, né? E aí, no sistema, o veículo é tratado como qualquer outro veículo, né? Se está apto ali, se atende aqueles critérios para fazer a prova, não é para ter impedimento nenhum. Sim. Ou seja, a Cíntia, princípio, todas as falhas que estavam acontecendo, né, por conta dessas relações diferentes ali, foram já solucionadas. Mas, né, caso apareça alguma falha, aí vai tem aparecer que... outra. É, Acontece. Cíntia Tá, estava falando. e Sim, sobre o que eu isso ia complementar ali da Paula é, tirando as falhas sistêmicas, se entra uma demanda que o CFC continua exigindo e tal, aí é o caso da ouvidoria. Aí passa para a ouvidoria, que tem alguns casos que a gente está tratando nessa linha. Olha, fez a aula, não tem impedimento nenhum, mas o CFC está querendo fazer uma venda casada, né? Para agendar, ele quer que eu faça a prova, que quer que eu faça mais aulas, né? Para agendar a prova, quer que eu faça mais aulas, mesmo com o carro do CFC. Então, alguns casos assim, a gente está encaminhando para a área, quando é o caso, vai para fiscalização ou mesmo para a corregedoria. Então, quando for casos assim, mandem para nós que a gente trata. Se não tem mais impedimento sistêmico. Aí está entrando na pura rusga entre CFC e autônomos, né? Inclusive, contemplando a ilegalidade ali, né? Da irregularidade de cobranças. Então, quando for assim, manda para nós que a gente tem encaminhado corregedoria ou fiscalização. E orientado na resposta do cidadão, isso que o Paulo falou, que não é obrigado, não tem obrigatoriedade de fazer mais aulas. O mínimo da legislação é aquilo ali. Isso aí. Obrigado, Cíntia. Alexandra, tinha aberto o microfone de novo. não era só sobre a questão de fazer prova em qualquer cidade,
isso daí, se a pessoa está com CFC, tem que transferir RENASH para outro CFC? Ou é Tá. só para autônomo para fazer Olha, em qualquer cidade? eu vou ter que Autônomo. confirmar, tá? Mas pela Porque- lógica é autônomo, né, Paula? Porque o CFC, se tu tá num CFC, tu vai fazer a prova no município daquele CFC, é o básico. Sim, Em tese, sim, mas eu sim. entendi que, no caso, quer fazer numa... Bom, aí vai entrar outras questões também. Porque na cidade que ele quer fazer, Não tem faz agenda. tá entre aquelas 9 ali, ou é outra cidade que tem CFC, entende? Que a Alexandra falou de transferir para a CFC, sim. né? Mas daí vai fazer nas outras, sei lá, quantos municípios tem no Rio Grande do Sul, vai fazer nos outros, do 10 para cima ali, tu precisa transferir Renashe. Sim, Uhum. cai na transferência de Renashe. Entre CFCs, que é livre e dá para fazer sem custo nenhum. Agora, se tu fez uma aula com o autônomo, tu tem direito a entrar na central de serviços e agendar o exame tu mesmo, candidato, e daí fazer em qualquer uma das 9 cidades. Isso É aí. isso, Alexandra? Sim, obrigada. Pode passar, por favor, Bel. Tá, das aulas práticas que eu tinha comentado, a CPH tá, para a categoria A, né? A CPH está elaborando um material ali com as orientações e a previsão. Por que isso, né? Porque hoje os únicos lugares autorizados para ter aula prática categoria A são as pistas dos CFCs. Então, isso tem dado uma confusãozinha também, né? Porque tem instrutor autônomo que precisa que o CFC empreste a pista para ter as aulas e, enfim. A CPH está estudando ali algumas formas. A ideia é que continue sendo em local fechado, né? Não em via pública. Agora, a previsão é que eles disponibilizem ainda essa semana. Ela falou em quinta-feira, né? Amanhã. Estamos cuidando para poder divulgar ali, né? Enfim, e é isso. Provavelmente um dos lugares que vai ter autorização são estacionamentos, né? Que são fechados. Agora, como é que como é que vai ser? Se o instrutor vai precisar alugar o lugar, enfim. Não sei se vai ter tudo isso ali nesse material, mas a gente está aguardando. Ele pode, em tese, vamos ver como vem o material, mas pegar um estacionamento de um shopping, tendo uma medida ali, ele faz a pista com cone, com isso, com aquilo, e ele pode dar aula naquele local ali. Os instrutores podem fazer um pool e alugado. Interessante. Se for assim, eu acho que a gente perde a dependência, perde essa relação. É como o Uber, né? Quando o Uber entrou, tinha briga, matavam gente, né? Os taxistas, enfim. Tem espaço para todo mundo. Então não há por que a gente ter esse tipo de questão legal. E da última vez que foi falado com o chefe da Advex, uma vez que tu falou em pista e eu esqueci, a Advex, eu lembro que eles estavam falando de fazer a prova de moto em via pública, que é o local no Brasil onde costuma se fazer. Alguma novidade com relação a isso? Não. Nenhuma. A única coisa que eles falam é que estão aguardando as definições da ADG. Eu acho que estão aguardando isso aí também, né? Porque as coisas têm que conversar, né? Eu acho Sim. que talvez esses locais aí que vão autorizar para as aulas, não sei se de repente não podem usar também para fazer as provas. Mas a gente vai ter que aguardar. Mas aí depende, envolve servidores públicos, examinadores, que vão ter que ir até o local, bababá, enfim, Uhum. né, em local diferente, agendas diferentes, a gente vai ter equipe para isso, né, não vai ser junto com o CFC realmente. Com relação à disponibilidade de agenda, eu estou perguntando mais porque eu ando muito desatualizado com relação a isso e tu tem conversado bastante com eles. Com relação à disponibilidade de agendas, como é que está para exames? Então, A única coisa que eles falam, Paulo, ainda, é que nesse momento inicial eles não querem misturar os públicos, tá? Quem vem de instrutor autônomo e quem vem do CFC. Por isso que está tendo essas dificuldades, né? Porque, por exemplo, as provas, tá? Para a categoria A.
já está difícil encontrar lugar Uhum. e ainda vão precisar separar os públicos, entende? Então, por que separar? Porque existe essa briga, né, dos CFCs que tem os motivos deles também para não querer facilitar a vida do autônomo. Então, o que o João da Advex ali diz é que nesse momento eles estão fazendo todo o possível para separar tudo, até a coisa se acalmar, enfim, né? Para evitar essas brigas aí, essas dificuldades, enfim. Mas vocês Então, têm, eles não têm muita informação ainda para passar. sim, mas as agendas elas estão sendo ocupadas, está faltando agenda para autônomo ou Em não? termos de quantidade, não sei te Isso. dizer. Não sei te Não. dizer. É isso que mais me preocupa, a gente está preterindo talvez um público ou, né, ou preferindo outro, não Uhum. disponibilizando acesso ao autônomo, uh, sendo que o livre mercado é uma meta dessas alterações legais, né? É ter Uhum. livre mercado, é ter diminuição de valor, é ter mais atores trabalhando conjuntamente para que o processo de habilitação flua mais naturalmente. Enfim, mais dúvidas que eu tinha mesmo. Já tem umas 2 ou 3 semanas que eu não participo, a gente não Uhum. faz Eu vou reunião, ver, né? eu estou em contato sempre com eles, eu vou questionar sobre essas quantidades aí para ver. Até porque Uhum. eu não me recordo do projeto piloto, que acho que, se não me engano, foi dia 18 do mês passado, foi um dia em Porto Alegre para a categoria B. Como é que foi isso aí? O que se pegou, né? O que se conseguiu? Porque tem 9 cidades, o número de instrutores Uhum. autônomos aumentou, ele vem aumentando quase que diariamente, né? Então, mais para a gente também. E daí eu digo, eu e a nossa equipe interna aqui, pelo menos saber, né? O que realmente está acontecendo. Quando tu tiver uma novidade assim, passar para a gente também, que Uhum. a gente é curioso. Uhum. É interessante Sim, saber como é é que que é tá o tanta processo. coisa, é tanta informação todo o tempo, assim, que algumas questões me passam também de Não, imagina, não tem não me problema. ativo. Não, imagina. Tá, tem mais alguma? Ah, Tem tá, a última ali, que é aquilo que eu estava comentando, né? Criaram essas duas caixas de e-mail para tratar especificamente dos exames práticos, né? Para os instrutores autônomos e das aulas. Porque isso foi outra dificuldade assim que o Detran encontrou, que era o contato com esses instrutores, né? Porque eles não têm e-mail institucional, não era viável criar, porque são muitos, então o credenciamento ali não ia dar conta de gerir tudo isso, né? E aí criaram essas caixas. Então, o contato ainda assim não é, segundo eles, né, não é o ideal, porque chega e-mail de tudo que é tipo, assim, às vezes o nome ali é uma coisa meio nada a ver, não tem relação nenhuma com o trânsito, enfim, né? Às vezes tem até relação com alguma empresa, enfim, a pessoa usa e-mail do local de trabalho, enfim. Mas foi a alternativa que eles encontraram agora, né, nesse primeiro momento. Então, as dúvidas, né, devem ser sempre, quando não tem resposta ali na Wiki, enfim, né, a gente não consegue, tem que orientar os instrutores a encaminhar e-mail para essas caixas aí. Tem na Wiki isso aí, né? E, enfim, essa página de instrutor é outra que está sempre em atualização. Essa semana deu uma parada ali, acho que eu tratava de muitas falhas também, né, que não teve evolução, mas é outra página que todo mundo tem que acompanhar, assim. Deixa eu te É isso. perguntar, Paula, exame-prático-autônomo. E o outro e-mail é aula prática, tudo junto, _autonomos. Tá correto isso? Pois é, não me atentei para isso, mas eu vou confirmar. Eu É, copiei e colei ali do isso. jeito que mandaram, Mas mas eu aí vou. poderiam ter usado autônomo, né? Se deixasse, né? Poderia Seria ter mais. um padrão, né? Até ter o Claro, hífen fica mais ali, aula, fácil. hífen prática. É que são áreas diferentes também, então vai saber, né? Mas, É, enfim. enfim. Mas pode ser um erro, eu vou verificar isso e se for o caso eu já altero ali. Se não for,
Não tem problema, mas ficou curioso, principalmente o S ali, o autonomos me chamou a atenção visualmente. Mas Enfim. sendo áreas diferentes, eu acho que pode ser que esteja certo, tá? Pode. Mas é melhor conferir. Não, que pela lógica, né? Mas Porque não o existe exame nenhum prático agregador. é autônomo, né? Mas ali as aulas práticas referente aos instrutores autônomos, enfim, vamos conferir. Que tu tem que ter um elemento, na minha visão, um agregador, uma pessoa que olha de fora e visualiza as várias áreas. Agora, de quem que é o papel? Se o papel é da ouvidoria, se o papel é da DG, se o papel é da própria habilitação, como líder ou da DIVEX como líder de projeto, ou é da DTI, aí eu não sei, mas certas questões, né, tu tem que ter uma questão agregadora, e isso aqui me chama atenção, tá? Me chama atenção porque remete a erro, remete a, putz, parece que tem algo errado. Se não tiver errado, tudo bem. Então seguimos, o importante é o e-mail entrar e o e-mail ser tratado. Então tá. Eu não sei se alguém tem alguma outra dúvida. O pessoal não colocou nenhuma dúvida sobre essas questões da CNH do Brasil. Não sei se alguém quer abrir mais o microfone também para falar. Fique à vontade. Tá. Então, creio que a gente pode ir para a foto.